Boa tarde, uma tarde de domingo muito especial. Hoje a gente tem duas lives, já fiz uma pela manhã e você está aqui no projeto Encontro Marcado com Mulheres. É um projeto idealizado que a gente percebe que ele vem crescendo, tomando uma proporção que a gente não esperava. Em outros anos eu já dei o início, mas eu percebo que era uma grande brincadeira. E agora ele vem tomando uma proporção com maior coerência. Eu não digo que é seriedade, não, porque a gente quer as coisas fluam, né? Como tem que ser. Mas eu estou gostando. Estou gostando, me divirto também. É muito interessante ouvir a história das mulheres, todas empoderadas, tanto você que assiste a live, como as convidadas, que vêm com todo carinho trazer a história da sua vida e contar alguma coisa muito interessante. E aí tem um outro momento do projeto que é a mentoria para as mulheres. Está ocorrendo nesse mês e você pode participar da mentoria no momento que você desejar. Então, a minha convidada já chegou, a gente vai trazê-la agora. Uma boa tarde para todos que estão entrando na live. Quem vem depois, seja bem-vindo. Então vamos lá. Já mandei o pedido para ela entrar na live. Flávia, percebeu aí o convite? Ela me mandou uma solicitação aqui, eu também. Flávia, você me escuta? A Flávia não está me escutando. Você está me escutando, Flávia? Vamos ter um pouquinho de paciência, que de manhã também foi um problema a live, mas a gente deu conta. É assim mesmo. Flávia, você está me escutando? Você já entrou aí? O que está ocorrendo? Que você não aparece aqui para nós. Eu mandei o convite agora por ela, para ela, porque estava aparecendo a Flávia, mas o outro Ei, Instagram. eu acho que Oi, está funcionando agora. Tá me- você me vê? Eu vejo você, você me vê? Não te Não vejo, me mas está vê. tudo bem. Tá bom. Não, estava fazendo isso e sabe o que que Ah, houve? Eu mandei o convite para o outro Instagram seu. Foi, ah, é, tenho dois, é verdade. Eu entrei por esse aqui. Ah, então o mistério foi descoberto. mas aí eu me atentei e fui lá olhar e deu certo agora. Ai, que Então, bom. É, eu sou marinheira de primeira viagem aqui no Instagram. Eu não uso muito, não. não, mas olha, você sabe que nessas lives que agora têm sido sistemáticas, assim, eu tenho apanhado um bocado, hein, porque a gente tem feito um esforço aqui também. Tá tudo certo, sem problema. Eu estou muito feliz porque você aceitou fazer essa live. A gente tem convidado mulheres, mulheres empoderadas. Todas nós somos, mas
que eu vejo em cada uma que a gente traz aqui é uma história que é muito empolgante, é muito interessante e toca mesmo o coração da gente. Eu sei que esse compartilhar dessas histórias vai trazer muitos significados em vida de muitas outras mulheres. Você, eu lhe conheci pessoalmente, tive o prazer de lhe conhecer em São Paulo, e ali a gente já percebia o tamanho dessa mulher. O tamanho dessa mulher em coração. Porque quando a gente te escuta, Flávia, traduzindo, foi um exercício, pelo menos para mim, né? Porque para minha pessoa, a gente tem uma certa dificuldade para as mudanças, mas a sua voz encanta e aquilo, o exercício foi cada vez mais motivando e hoje assim você toca muito, pelo menos o meu coração com a sua voz. E a tradução ela fica uma coisa muito extraordinária, porque você coloca o seu amor, todo o seu coração nesse trabalho que você faz para nós brasileiras. E é com muita gratidão e honra que eu recebo você aqui para falar da sua história de vida. Se você quiser contar o que você achar interessante falar, as mulheres da família Stargate já demonstraram, ficaram todas enlouquecidas em querer vir para a live. Eu tenho certeza que quem não pode vai ouvir depois. E depois eu quero que você fale muito mais para nós da sua história com a família Stargate, ao casar, enfim. É com você agora. Ai, com certeza, Neuli. Eu estou muito honrada, fico muito emocionada com as suas palavras. Eu sou daquelas pessoas que chora fácil, né? Eu tenho muitas emoções. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Ah, Vamos ver o pessoal. Acho que sim. tá. Então, eu realmente, esse trabalho com Stargate foi o trabalho que eu acho que foi onde toda a minha trajetória de vida veio para essa culminação, né? Porque como nós que estamos aqui nessa jornada na Terra, estamos procurando já há tanto tempo, sempre a nossa pergunta, quem sou eu? O que que eu estou fazendo aqui? Né? Que é a pergunta básica que eu acho de todo mundo, né? E então, eu acho que foi isso que veio para essa culminação, foi esse trabalho com Stargate. Realmente eu coloco todo o meu coração, e no começo, para mim, era muito difícil, porque eu tinha que gravar muitas vezes as gravações. Eu não conseguia fazer uma vez só, porque eu chorava, eu choro de emoção, assim, sabe? Tem tanto amor por isso. E sai na voz, sai em tudo, sabe? E impregna mesmo a gravação. Então foi um aprendizado. Eu consegui, como é que eu digo, assim, dosar esse tanto de amor de uma forma que as pessoas consigam receber, né? E sem eu ter que chorar e ter que gravar muitas vezes, né? Então isso foi um aprendizado. E eu acho que eu digo que é uma culminação, porque como eu estava dizendo, né? Nós todos temos esse caminho espiritual. A gente acha que algumas pessoas são mais espirituais do que as outras, mas no meu ponto de vista, eu acho que é só uma questão de você prestar atenção, né? Porque não existe uma coisa que não seja espiritual. Tudo que a gente faz é espiritual, porque nós somos espírito, né? Nós somos o espírito tendo essa aventura humana, né? Então, a minha aventura humana, né? Essa aventura como Flávia, né? Ela foi muito cheia de muito cheia de altos e baixos, muito cheia como de todos, muito assim muito sofrida antes, né, no começo, nos primeiros anos, né. Recentemente eu descobri por causa da minha, né, pelo trabalho com a minha filha, tenho uma filha de 15 anos que tem autismo, então pelo trabalho com ela recente, né,
já faz 2 anos que a gente já sabe disso e estamos, né, agindo conforme, né, com esse presente que ela nos dá, né? E por causa disso eu descobri que eu sou autista também. Então tem essa a genotipia do autismo tá na minha família através de mim, né? Tá no meu pai, tá no meu irmão, tá na minha irmã, né? E eu também. E agora minha filha. Né? E isso daí foi uma descoberta interessante, porque me fez voltar e ver os primeiros passos que eu estava dando, né? Assim, gente, mas era tão óbvio que era diferente, mas eu acho que é uma forma, a única coisa que eu entendo, assim, com a relação do autismo, esse novo reconhecimento na minha vida, é que eu entendo que o autista tem um olhar diferente para o mundo, né? E para as coisas. Para o autista, tudo é muito mais sensível. Então, a gente já nasce muito sensível, né? Então, desde pequena, eu tenho essa sensibilidade muito grande, né? Então, é uma sensibilidade que eu achava que todas as pessoas viam seres de outros planetas, né? Que conversavam com seres de outros planetas quando eu era criança, né? Eu tenho uma fase da minha vida que era muito difícil, quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, né? Eu me lembro que eu não sabia quem eram as pessoas da minha família, né? Eu via o meu pai, a minha mãe, eu via a minha avó, que sempre estava ali, né? E eu procurava, assim, e eu tinha a minha irmã, que era bebê, né? Ela era 1 ano mais nova que eu. E aí eu ficava assim, nossa, eu pensava, né? E eu me lembro, e eu sinto eu pensando ainda, sabe? Nossa, eu tenho que decorar essas pessoas para eu não errar, né? Eu tenho que saber o nome delas para eu não errar, né? Então aí tinha a moça que cuidava da gente, tinha a nossa babá, tinha a cozinheira e tinha essa pessoa que estava comigo o tempo todo, que brincava comigo, que é esse ser enorme, alto, e brincava comigo e me ensinava as coisas, e a gente brincava junto, brincava de esconde-esconde de uma forma diferente, e eu achava que ele era da minha família, então e sempre estava comigo, né? E aí depois, anos depois, que eu descobri que ninguém via esse ser, essa pessoa, né? E depois que eu descobri que era o meu guia. Mas naquela época, eu nunca imaginava que as pessoas não viam. Eu achava que as pessoas estavam sendo rudes com ele, sabe? Não assim, por que não convida ele para almoçar? Tem lugar para todo mundo na mesa, mas não tem para ele, né? Então, então esse é o tipo de pessoa que eu era, para você ver o que eu sou, né? Para você ver que é uma coisa assim, dessas sensibilidades muito grandes. E a minha vida, você vê, né? Eu como criança já tinha essa dificuldade, então você imagina na escola como era, né? Então, era assim, muito difícil, e é muito difícil, sabe, Neuli? Eu acho que muita gente entende o que eu estou dizendo, porque né? Você se sente muito só no mundo, né? E eu acho que assim, os meus grandes amigos mesmo eram as plantas, os cachorros, as formigas, as baratas. As pessoas vão achar que eu sou. Porque menos, Flávia, e eu era questionadora. Eu tive uma história também nessa linha sua aí, um pouquinho diferente, e ia atrás de respostas, eu criança, mas as respostas não me convenciam. Aí eu falava, ai, meu Deus, tá na mesma. Não adianta. A gente é muito sábia quando a gente é criança, né? Eu acho que esse resgate da nossa sabedoria, e até eu digo com esse trabalho que a gente faz com o Stargate de criança interior, a gente consegue entrar em contato com a sabedoria da criança, e que é a sabedoria que eu acho que é a mais importante nesses momentos que a gente está passando na Terra, né? Porque é a sabedoria que é conectada com a multidimensionalidade, né? A gente é conectado com a multidimensionalidade através do nosso coração, né? E o nosso coração, quando a gente é criança, você percebe que ele, se você se lembra, né? Eu falo para todas nós que estamos aqui, né? Se nós nos lembramos, se a gente se lembra de como a gente era quando era criança, do que a gente pensava e se lembra no coração, aí a gente percebe que o tanto de sabedoria que a gente tinha,
né? E a gente trazer para a vida essa sabedoria que a gente ainda tem, né? É porque a vida, né? A impressão que eu tenho é que eu tenho 3 encarnações numa, né? Porque eu tive essa infância que foi muito difícil, né? Porque eu era muito só e eu era muito estranha. Eu tenho noção que eu era uma pessoa estranha, né? E eu sou muito tímida, não parece, mas eu sou muito tímida. Então, na escola, eu não era daquelas pessoas mais expansivas, eu era aquela que ficava quietinha no canto, olhando para fora, para a janela e querendo ser passarinho. Falava assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo na sala de aula, né? Que não era para eu estar aqui, né? Então, sempre foi muito difícil a minha vida. Assim, na escola, eu era péssima aluna, péssima, 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 assim, sabe? Tirava 1, 0. Era uma coisa assim terrível assim porque não me interessava nada daquilo. Essa menina, essa garotinha chega com um currículo desse. Pois é, então, e olha só como é engraçado, como você vê como a gente tem a sabedoria quando a gente é criança, né? Ah, Com 8 anos, eu descobri, eu veio, é como se a gente, o nosso corpo se adapta para as coisas humanas, né? Então, por exemplo, quando você tem 13, no meu caso, a gente entra no período de menstruação, né? Então, são coisas biológicas, né? E as minhas coisas biológicas, por exemplo, quando eu tinha 8 anos, eu veio muito claro para mim, para o meu corpo e para mim, que eu tinha que aprender inglês. Eu tinha que aprender inglês. E aí eu comecei a aprender inglês, mas não foi na escola. Eu gosto muito de música, eu comecei com bandas que eu gostava, né? Então, escutando, na época, os discos da minha mãe, Beatles, né? E ABBA, todas as coisas que a minha mãe uma coisa ouvia. boa, da minha época. Uma coisa boa. Adoro, adoro, adoro. Então eu escutava essas coisas com ela, eu falei assim, não, eu vou aprender inglês. E com 11 anos, com 11 anos eu já falava inglês. Aprendi sozinha. Aprendi sozinha, porque foi assim, puf, eu preciso aprender inglês, né? Então, foi assim, sabe? Você vai percebendo que a vida, quando a gente presta atenção, ela já dá muitos inputs, né? Ela já vai se colocando no seu propósito, né? Mas às vezes a gente não aceita, A né? gente Não aceita, briga. É, briga. a gente Porque briga com. olha a facilidade que foi para você, nem precisou da escola. Você pegou ali, é porque já está na nossa condição, né? Então, aquilo flui. Acontece que a gente foge e aí acha que não vai conseguir, e aí É, se dá, perde a oportunidade maravilhosa da vida. fica o barquinho, né? Ao casado, eu aquela numa das últimas, eu acho que foi na primeira semana dessa série última que a gente está fazendo. Ele diz que a gente entra no barquinho, a única coisa que a gente tem que fazer, que é a coisa mais difícil, é relaxar e largar o remo e deixar o barco ir, né? Mas o que a gente faz, a gente fica remando, querendo subir a corrente, o barco fica rodando e sai do controle e faz um caos, né? Mas se a gente deixa, a gente flui mesmo, né? E aí foi nessa ouvindo essas coisas, eu consegui ir fluindo até um certo momento muito grande na minha vida. Com 13 anos, por exemplo, os meus pais são professores universitários, eles foram professores, né, agora aposentados. Minha mãe já está no outro lado do véu, meu pai ainda está aqui, né? Ainda bem, muito querido, eu gosto muito dele. É, com 13 anos eu comecei a traduzir do inglês para o português e do português para o inglês, ajudando minha mãe, que era professora universitária, que ela era professora orientadora, né? Ela tinha vários orientandos, e então eles faziam as teses e tinham que traduzir o abstract, que é um resuminho que tem da tese, e você tem que escrever esse resumo em inglês, né? Olha, E quem escrevia o resumo era eu, para as pessoas na Unicamp, né? Então, e na época eu tinha um dicionário só. E eu escrevia em inglês, eu escrevia em alemão, porque eu estudava em escola alemã, então eu escrevia em alemão. Eu traduzia do inglês para o português, do alemão para o português. Com 13 anos, eu já fazia isso e já ganhava dinheiro, já ganhava uma coisinha ali fazendo isso. E a escola indo de mal a pior. A escola ia muito, muito mal.
Eu acho que foi com uns 15 anos que eu resolvi levar a escola a sério, assim, sabe, Neuli? Não foi assim uma coisa natural para mim, mas assim, levar a sério no sentido, ah, não, vamos brincar dessa brincadeira, porque, né, senão eu não vou conseguir fazer nada da minha vida, né? Se eu Nossa, não entrar nessa coisa humana aí. E aí é. foi que eu realmente fui entrar para fazer linguística, né? Primeiro eu fiz direito, né? Fui fazer direito na UNB em Brasília. Na verdade, eu queria ser escritora. Você vê aqui na minha casa tem muitos livros. Eu amo ler e eu queria ser escritora como a Clarice Lispector, que era a minha Uhum. grande inspiração e é uma pessoa absolutamente estranha também, sabe? Ela como pessoa, ela escreve, ela diz que o jeito de ela escrever, ela costura de dentro para fora, é como se ela estivesse costurando as emoções para formar as frases e as palavras, e quando a gente lê, a impressão é que a gente está lendo emoções mesmo, né? Então, Eu acho lindo, é um poema que ela escreveu, que você, se você começar de baixo para cima, de cima para baixo, como que é? É a mesma coisa falando de amor? Olha, eu canso de ficar olhando para aquilo ali, meu Deus, mas como que ela conseguiu escrever isso? Não consigo é, é, entender. ela é do Eu dia não 11 de lembro. dezembro também, eu sou do dia 11 de junho, então, para a Gita do dia 11 de maio. Então, essas pessoas do dia 11, assim, elas acabam, sei lá o que acontece. Pelo menos na minha vida eu observo isso, eu tenho muita afinidade com as pessoas do dia 11, né? É interessante isso. Então, essa foi a minha grande inspiração. Eu achava que eu ia ser escritora. E aí, no final das contas, eu comecei mesmo a escrever muito, escrevo ainda, mas a grande coisa da escrita ficou a escrita da tradução, né? Que você traduz, então você tem que escrever. Então ficou isso, né? Então, assim, essa daí é seria mais ou menos a base, como eu cheguei, né, para fazer esse trabalho de tradução com o Stargate. Só que o jeito que foi puxado para mim, para vir para o Stargate, foi outro jeito estranho, porque na minha vida acontecem as coisas assim, bem estranha, mas eu acho que tem muita gente assim, não sou só eu, sabe? Que Né? acontece. Eu acho que você deve ter também. É, é, Porque quando como diz, extraordinário, acaba sendo muito estranho, porque você, quando vê, as coisas estão acontecendo, né? E você, às vezes, não sabe nem aonde exatamente começou, como que é que se sucedeu, mas está ali. Então, é bem é, assim. é. Tem umas coisas muito interessantes, né? No caso do Stargate, como eu vim, que eu acho que foi a culminação, porque eu passei por tudo que você imaginar, assim, de curiosidade para tentar entender o que acontecia comigo. Era basicamente isso. Eu preciso entender essas coisas. Eu preciso entender por que ninguém vê o que eu vejo. Eu preciso entender por que de noite, quando eu vou dormir, tem milhares de pessoas no meu quarto. Não é milhares, mas tem pelo menos umas 3 pessoas que eu nunca vi no meu quarto. Eu preciso entender isso. Né? E como as outras pessoas não têm isso? Por que elas têm essa sorte e eu não? Por que elas têm essa sorte de dormir a noite inteira ou de dormir e o quarto só tem uma pessoa, por exemplo? Eu dormia com a minha irmã. Como que a minha irmã é sortuda que só tem eu dormindo com ela e não tem, sei lá, 5 seres no quarto? E por que essas pessoas têm sorte e eu não? Eu pensava, era assim que eu pensava, sabe? E era bem difícil. E aí eu fui procurando assim as respostas em tudo que você imaginar, porque eu tinha uma pessoa, né, uma muito querida que ajudava a minha mãe. Ela fazia a faxina pra gente, ela cozinhava, ela costurava. Quando minha mãe né, trabalhava o dia inteiro e a gente ficava sozinho, né, com essa pessoa. E ela era da religião evangélica. Então, todas essas coisas que acontecia comigo, ela dizia que era porque eu não tinha Deus no coração. E eu ficava com muito apavorada, com muito medo, coitada. É o jeito de ela interpretar, né? E aí nossa, eu estudava muito, estudava a Bíblia. Depois eu fui para o Espiritismo, que o Espiritismo começou a dar outras explicações, mas o Espiritismo para mim foi uma coisa assim que não tinha nada a ver, porque não era aquilo. E aí, e aí foi a partir dali que eu fui indo, né? E fui conseguindo. Acho que o que chegou mais perto, assim, do trabalho que eu
faço hoje com o Stargate foi o que é chamado de Igreja Messiânica, que é a religião shintoísta, né? É uma religião de vertente shintoísta que veio para o Brasil, é muito forte no Brasil, acho que as pessoas devem conhecer, Igreja Messiânica, que também tem o Jorei e essas coisas. E aí eu comecei a fazer o trabalho, você já ouviu falar? Eu comecei a fazer o trabalho energético com Jorei nas pessoas. E foi ali que isso eu comecei, foi em, meu Deus, 2000. Isso foi em 2000, 99 e 2000, né? E foi ali que fez um puff, porque aí todos os meus guias conseguiram se reunir, eu consegui vê-los e eu consegui trabalhar com eles. Aí a gente começou a trabalhar juntos mesmo, né? E eu conseguindo ouvir o que eles diziam, e tinham sempre 3. E aí vinha a pessoa para a gente fazer o trabalho energético, e aí a gente fazia o trabalho energético tem os chakras, a gente fazia nos trabalhos, que hoje, por exemplo, o Drunvalo Melquisedeque fala muito, né? Que a gente tem os chakras, a gente tem o nosso Merkaba, e do lado, assim, que eu acho que até quando eu vi a sua entrevista com a Valéria, com a Vanessa, vocês falando da malha, né? Eu acho que é isso que o Drunvalo quer dizer sobre esses pontos energéticos que existem fora, assim, do nosso aparente corpo físico, mas eles estão aqui na periferia, e você trabalha com esses pontos com a imposição da energia do Jorei. Então eu trabalhava com meus guias assim, então a gente fazia Jorei não só na pessoa, mas fazia de um lado de fora, assim, né? E aí as pessoas que viam aquilo, elas não entendiam nada que estava acontecendo. Eu falei assim, mas gente, você tem que fazer Jorei na pessoa, não é você vai fazer Jorei no campo dela. Mas meus guias estavam comigo, e eles mesmo colocavam minha mão, sabe? Eu não fazia nada. Eu só levantava a mão assim e minha mão ia sozinha. E aí eu ficava só assim, relaxa, como falar o casar, nothing to do, nada a fazer, você só relaxa e deixa. E era muito fácil, e era muito claro, sabe? Então foi a coisa assim, foi a época que eu acho que eu aprendi mais, que deu toda essa combinação mesmo. Aí, a partir dali, eu acho que você tem esse período de decadência, e eu vou falar isso brincando, mas é um jeito, assim, porque eu sou um pouco piadista, assim, apesar de minhas piadas não terem, talvez, muita graça, mas eu acho que, assim, quando você se torna mãe, você entra num período de decadência, vamos dizer, espiritual, porque você fica muito preocupada, sabe? Você fica preocupada o tempo todo, você quer controlar coisas que não são incontroláveis, né? Então, quando eu virei mãe, eu comecei a ficar querendo controlar coisas incontroláveis. E aí você para de ouvir, né, os guias, você fica com essa... O controle, né? Ele afasta. Exato. O relaxar atrai. A confiança, né? A confiança, mas aí você tem essa sensação quando você, pelo menos comigo, né? Eu tô dizendo de mim. Quando eu fui mãe, quando eu me tornei mãe, você tem a sensação de, ai meu Deus, eu sou responsável por esse ser. E não é, você é só o veículo, você não é. Obviamente que você é responsável, né? Mas não no sentido de você não conseguir largar mais o barquinho para ele ir sozinho, né? E aí foi o período mais difícil da minha vida, foi realmente quando eu me tornei mãe nesse sentido, né? Porque eu fiquei muito controladora, né? E querendo controlar. Mas aqui te entende perfeitamente. Eu acredito que eu estou entendendo. Que, olha, é o período de decadência, né? Experiência que eu percebo, o dia que eu relaxei com relação a essa questão aí, os filhos fluíram, entendeu? E eu aqui fiquei num outro nível também. Exatamente, o nível de ansiedade baixa, tudo baixa, né? Mas quando a gente está ali na jornada da maternidade, eu tenho 2 filhas,
Eu queria controlar tudo, eu queria que elas fossem sempre felizes. Olha, né? Assim, imagina, impossível, né? Impossível. E é muito interessante, né? Que aí eu tive esse período muito grande de decadência, né? Até eu vir para os Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos eu entrei numa depressão muito grande. Tive que, porque você larga tudo, né, Neuli? Quando eu morava no Brasil, eu fui pelo caminho dos meus pais, professora universitária, trabalhava com tradução. Aí, quando a gente decidiu vir para os Estados Unidos, em 2013, eu cheguei aqui com um visto de dependente. Meu marido tinha um visto de trabalho e eu tinha um visto de dependente só. Eu não podia trabalhar, se eu trabalhasse, eu podia ser deportada. Então, eu passei 5 anos até ter o meu green card, 5 anos sem poder trabalhar. E o que foi bom, o que eu acho que foi uma grande sorte, porque eu entrei numa depressão terrível. Passei 3 anos numa depressão, assim, dos períodos mais negros mesmo, sabe? De, assim, querer ir embora do planeta. Não chega, já fiz o que eu tinha que fazer, eu vou embora daqui. E foi muito difícil. E aí foi ali que eu comecei a entrar nas meditações de longa duração, que são as do Dr. Joe Dispenza, que as meditações dele são de 1h30, 2 horas. E eu fazia isso. Estava conversando com uma pessoa querida ontem, né? Dizendo exatamente isso. Que foi o Dr. Joe Dispenza que me trouxe de novo para o contato com com os meus guias, né? Porque eu consegui sair do controle do barquinho, querer controlar tudo, porque eu estava numa depressão muito grande, eu não conseguia controlar nem eu própria, né? Então você imagina. Então a única coisa que eu fazia, eu levava as meninas para a escola, aí eu chegava em casa, chorava e meditava, chorava e meditava. Aí eu ia buscar as meninas da escola e chegava em casa. E aí fazia as coisas que eu tinha que fazer em casa, colocava aquele melhor do sorriso que você consegue fingir. E aí elas, assim, enquanto elas estavam fazendo lição, eu fazia o que tinha que fazer. Elas iam dormir, eu chorava e meditava. E foi assim, foi assim. E aí foi melhorando, né? Você vai conseguindo um outro contato. E eu aprendi a meditar, que era uma coisa que eu não sabia que eu não sabia. Né? E a meditação é uma das coisas mais importantes mesmo, né? Mais importantes. E aí eu aprendi a meditar assim, meditações de longa duração, de 2 horas, 1h30, 2 horas meditando, sentada meditando. E eu fazia isso assim, meditava 5 horas por dia, imagina. E aí foi melhorando, né? Cheguei no ponto de meditar até 6 horas por dia, na época do Covid, né? Então aí foi ali que começou a ter outras experiências aí com seres de outros planetas, né? Aí eu tive visitações, eu tive muitas experiências de ir para o vazio, né? Tem a experiência que a Juliane conta, que aconteceu com ela, que aconteceu comigo muito parecida, e eu contei para ela, e assim, muito interessante, né? Como foi parecida a nossa experiência, que um dia tinha ido, aqui nos Estados Unidos a gente tem aqueles closets que a gente entra, sabe? Aqueles armários que a gente entra, as roupas estão tudo lá dentro, e é como se fosse uma salinha, né? Tem né, as araras que você pendura as roupas, e fica ali no meio um espaço para você ficar em pé. E eu ia meditar dentro do meu closet, eu fechava a porta e ficava ali, né? No escurinho. O meu marido toca guitarra e ele faz muito barulho. Geralmente era de noite que eu meditava, eu me trancava no closet. Perguntar, mas e a criatura do esposo, onde é que fica nisso? Porque, mas olha, quem é músico aí tá ali na música, às vezes tá no relaxar dele, né? E aí não tá nem prestando atenção muito como que tá o outro, né? Então talvez ele nem tipo se preocupasse com essa questão como que você estava, né? Por mais que soubesse que é esposo, mas não ficava o tempo todo também controlando por causa da música dele, né? A música é muito interessante para relaxar também. Mas
Esse lugarzinho que você escolheu aí, eu consegui visualizar ele aqui muito bem e eu acho que é muito apropriado para a meditação. É maravilhoso. O meu marido, ele é engenheiro de software e ele é músico nas horas vagas, né? Ah, meu filho, Então, ele as duas coisas aí. Não escutei mais. Cadê Dona Flávia? Vocês estão ouvindo a Flávia? estava gravando. Agora vou. Deu um Alguém, delay. Agora vou. ah, voltou. Tá, é porque eu tenho um timer no meu Instagram Ah, que eu coloco de ah, meia hora só, né? E ah. aí ele me avisou que estava desligando o meu Instagram, porque senão eu passo muito tempo no Instagram e eu tenho que, sabe, eu tenho que organizar direitinho o meu horário, senão eu passo muito tempo e Ah, acabo ficando sem tempo de fazer outras coisas. Mas então, como eu estava dizendo, o meu marido, ele é muito, ele é de ascendência, ele é, a família dele é japonesa, né? Nascidos no Japão, os avós dele, os pais já nasceram no Brasil e ele também já nasceu no Brasil. E então, tudo isso tem muito a ver com a igreja messiânica, aonde eu comecei, onde eu tive os meus melhores, né? Foi onde ali eu comecei a conseguir trabalhar com os meus guias e conseguir entender, né, que a gente tem uma equipe. Eu acho que isso é muito importante a gente entender, sabe, Neuli? Que a gente não nasce sozinho. Não nasce sozinho. A gente acha que nasce sozinho. A gente vem para um veículo que dá essa impressão de separatibilidade muito grande, de a gente estar separado, só que a gente não nasce só. A gente nasce com uma equipe inteirinha e a gente já combinou toda a jogada, a gente já combinou tudo como que vai ser a partida de futebol, vamos dizer assim, né, da nossa encarnação. A gente já combinou todos os lances, tá tudo combinandinho. Tem uns que entram assim, mas a gente vem com um time. A gente vem com um time, né? E isso para mim era muito claro, e depois quando eu entrei na decadência da maternidade, ficou muito obscuro, que eu queria jogar em todas as posições e não é possível, né? Então, então isso para dizer que o meu marido ele é uma pessoa extremamente compreensiva, assim, ele aceita, e o que é maravilhoso que ele aceita uma pessoa como eu que sou completamente estranha para você imaginar, né? Num ambiente de engenheiros, né? Não, é assim, né? E eu tenho muita gratidão por ele me aceitar, sabe? Porque não é fácil, não é fácil você morar com alguém que estoura a lâmpada, sabe? Não é fácil, de que tem essas, né, que acontecem essas coisas. Acontecem coisas em casa, né? Vamos dizer, sobrenaturais, assim, né? Já acontecia muito, agora acontece menos, né? Depois do Stargate acontece muito menos, né? Mas, então, Você encontrou o Stargate? Como que foi esse encontro? o, a- o meu encontro com o Stargate foi em 2017. Eu estava muito deprimida ainda, né? Com problemas com bullying com a minha filha aqui nos Estados Unidos, né? E eu estava ainda tentando, eu não conseguia trabalho, né? E eu estava ainda na fase das meditações e fazia cursos espirituais, vários, fiz muitos, muitos cursos mesmo, né? Mesmo. E aí eu encontrei esse anúncio eu acho que foi pela cidade, a cidade onde eu morava, que era São Rafael, que é a cidade onde os dois primeiros facilitadores de meditações Stargate moravam, né? São os primeiros, que é a Shima Moore e o Peter Winchell, né? São amigos do Pragyat, e o Pragyat vinha para essa cidade para fazer os workshops aqui, né? E eu vi o anúncio de um workshop, tentei ir para um workshop, né? Era caro, você tinha que pagar US$ 50, eu achava caríssimo, né? Eu falei assim, nossa, eu vou pagar US$ 50 para meditar, mas como assim? Mas o negócio me chamava, sabe? E aí eu tentei ir e não consegui espaço, porque não tinha mais lugar.
E aí eu entrei em contato com esse Peter Winchell e eu não sei por que cargas d'água, ele falou assim, olha, você não quer, não tem espaço mais na sala, mas você não quer fazer a meditação pelo telefone? Não, ok, né? Claro, por que não? Aí a gente fez a meditação pelo telefone. E aí, para mim, foi como se eu estivesse dentro de um elevador, né? Comecei a meditação dentro de um elevador e eu fosse subindo, e eu subi para um outro lugar, eu subi para uma outra dimensão com o meu corpo. Eu senti o meu corpo subindo para uma outra dimensão, como se fosse um elevador mesmo, que é praticamente o que o Stargate faz. Você entra e você vai para o 12º andar, que é a 12ª dimensão, né? E eu Então, senti aquilo muito claramente pelo telefone. Então, eu fiquei muito interessada, né? Na época, eu estava fazendo outros tipos de meditação com um grupo, com um casal que é da Nova Zelândia, e estava tendo experiências fantásticas com eles, com meditação, indo com bilocação para outro planeta. Então, a gente estava fazendo esse tipo de. Eu já estava fazendo esse tipo de coisa e o Stargate ficou um pouco parado, né? Mas eu acho que em 2020 foi que eu me engajei no Tornando-se Superconsciente e comecei a fazer as meditações junto com as meditações do Dr. Joe Dispenza e essas outras que eu fazia. E ali, a partir dali, eu falei, não, eu sentia esse chamado muito grande dessa minha casa, né? Sentia muito grande esse chamado. Até que chegou a oportunidade de eu ir fazer o curso de facilitador de meditações Stargate no México em 2021. Estou aqui olhando para o meu certificado, que eu tenho ele aqui na parede, né? Foi em 2021. Quando eu cheguei lá, não, isso foi antes de ir, eu senti um chamado muito grande de Kuan Yin, dizendo, você precisa ir. Ela ficou comigo, assim, uma noite inteirinha, que eu dormi aqui nesse escritório onde eu tô. Eu tenho um sofazinho aqui. Eu tinha brigado com meu marido, porque ele não queria que eu fosse. E eu falei, eu vou. Então foi assim, e eu falei, não, eu preciso ir. E aí eu comprei a passagem e eu ganhei, aí no final das contas eu ganhei a passagem, porque eu ganhei de milhas. Então, olha só, ah, foi de um dia para o outro que eu decidi. Então eu ganhei a passagem, né, porque eu comprei por milhas. Eu cheguei no hotel, eu ganhei o hotel, ganhei a estadia do hotel, também por causa das milhas, né? Aí o que aconteceu? Eu sei que foi assim, eu peguei um quarto no hotel que foi maravilhoso, assim, de frente para o mar, uma coisa maravilhosa. O treinamento foi uma coisa maravilhosa. Enquanto eu estava lá no treinamento, né, eu conheci a pessoa que estava fazendo a tradução ao vivo ali, né? ah, E quando eu fui apresentada para ele, os dois meus guias vieram aqui, assim, bem do lado, como se pegassem em mim e falaram assim, Flávia, presta atenção porque você vai fazer isso. Falou bem alto, assim. ju- E aí eu falei assim, gente, era numa época, em 2021, o Gustavo Amorim estava fazendo a tradução. Não tinha perigo de ele sair. Acho que a família Stargate, você falou que entrou no superconsciente. Eu também já conhecia, acompanhava tudo, mas foi ali no superconsciente que parece que a família se uniu, né? Se reuniu, ficou mais óbvio para nós que a gente era muita gente ali com meditação. Muita. E ajudava muito, muito, muito naquele período. Muito, muito. Aquele período de Covid aqui foi muito difícil. Aí no Brasil também. Aqui, nossa, aqui tinha polícia na rua. E foi um momento meu também de transição, sabe? Aquela onde você vai já. Eu recebi o convite em 2012, não aceitei. Aí, em 2013 veio novamente o convite, mas aí já veio pela dor, porque, né, tipo, não quer? Então, agora você vai. É, Aí eu comecei a trilhar nesse caminho, mas 2020, 2019 ali foi essa mudança, e foi uma mudança com o tal Covid lá, né, que deixou a gente sem saber, sem norte. E exato. foi muito bom o nosso encontro ali naquele momento, foi um apoio muito grande, né? Aquelas Exato. meditações todas. Maravilha. Exato. Nossa, maravilhoso. Aquelas meditações eu fazia em inglês, né? Nossa, para mim era a minha casa. Eu sentia
como se eu tivesse, como se fosse um bálsamo mesmo, como se eu estivesse em casa. E aí eu conseguia. Eu meditava, gente, eu meditava demais. Eu meditava assim 6 horas por dia. E foi nessa, quando eu meditava dentro do meu marido começava a tocar guitarra, eu ia para dentro do closet, ficava meditando dentro do closet, né? Ficava lá. E foi ali que eu tive essa primeiro contato com o vazio, né? Foi depois de ter meditado, eu vim para a cama e eu sempre deixo um copinho de água do lado da minha cama, né? E aí eu fui, deixei o meu copinho assim, de água, estava me preparando para ir dormir e fui apagar o abajur. Quando eu fui apagar o abajur, né? Não, e com o foninho para fazer a meditação, né? Quando eu fui apagar o abajur, sumiu, Neuli. Tudo sumiu. Sumiu. Tudo. Sumiu. É como se minha mão passasse assim no meio da mesa, sabe? A cama sumiu, tudo sumiu. Tudo sumiu. E eu fui para um lugar absolutamente vazio, preto, escuro. Eu não sei, o que eu posso. Não sei se vocês se lembram, nos anos 90, que a gente tinha aquele programa de computador DOS, sabe aquela tela do DOS com aquelas letrinhas verdinhas? Não sei se as pessoas se lembram disso. Em computador tinha esse lugar onde passavam todos os programas. O Windows roda no DOS, né? Isso a gente, na época dos computadores, tinha isso, né? Então, é aquele jeito que eu posso descrever. É a base mesmo. É o espaço e que não tem a gravidade. O seu corpo flutua. A sua consciência flutua. E eu fiquei ali. Gente, e era uma coisa assim, uma suspensão, assim. Daqui a pouco começa a fazer uns pixels, assim, a imagem, sabe? Faz um pixelado, aí tudo volta, aí parece que você sente a gravidade de novo. E aí foi a experiência que a Juliane teve também, né? Que é esse negócio de você ser puxada e ser para um lugar assim que você entra e você cai dentro do negócio vazio, assim, sabe? Então eu já Então, tinha tido essa experiência. tive muita experiência, mas assim, eu não sei se, eu acho que não chega a ser isso aí, não, que você está falando. Mas, tipo, na cama mesmo. Mas, tipo, parece que eu estou caindo num vácuo, sabe? Quando Eu acho que você. é. E dá até um frio, assim, tipo um frio, É, porque você sabe que é um espaço diferente. Muitas vezes isso, mas é algo assim, instantâneo, eu já volto, entendeu? Eu não sei se são sites para algo maior, mas e isso várias vezes já me aconteceu, entendeu? Eu nem chego a ver muito a cor, mas dá para a impressão que é um espaço sem o nada, não existe o nada ali. eu Não acho dá, que é isso mesmo. não tem palavra para explicar. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que todo mundo sente, eu acho que Né? todos nós sentimos isso. Só que a gente não consegue descrever e a gente não tem palavras porque, né, para descrever, porque não é para a gente saber dessas coisas, né? É para a gente seguir o esqueminha para a sociedade funcionar do jeito que ela funciona, né? Então é realmente foi com essa experiência que eu tive, né? Que eu falei assim, gente, eu preciso ir para esse workshop, porque eu não fui para nenhum workshop do Stargate, não tinha ido e já tinha acontecido Covid, né? Então, quando teve a questão do Eu treinamento, um e-mail, eu lembro dessa vez que teve o treinamento, que eu mandei um e-mail. Eu disse, nossa, mas eu nem me preparei, como é que eu quero ir? Mas aí eu fui perguntar se ia ver é, online, né? Aí eles disseram que ainda não, que esse treinamento não. Eu lembro, foi aqui no México, isso foi no México, mesmo. em Porto Vallarta, isso mesmo, isso mesmo. E aí eu Maluca. tive que, e aí você vê, né? Eu tive que brigar, aí veio com a Nini, ficou de noite aqui Aí comigo, a gente me falando. E depois aí vai eu para fui. a briga, vai ficar tudo bem. Não, ficou tudo bem, né? E aí lá que eu escutei. E eles falavam muito grande, assim, você, Flávia, presta atenção porque você vai fazer isso. E eu ficava pensando, mas esses guias estão tão doidos, gente, pirados. Como que eu vou fazer isso? Isso não tem o menor cabimento. E eu não vou nem ligar. Eu falo isso para eles, eu não vou nem escutar, nem escutar. Você fica falando, eu não vou ouvir, não vou ouvir. Porque eu não vou ouvir
movimento. Aí, isso foi, deixa eu ver, outubro de 2021. Em dezembro, o Gustavo saiu. Dezembro de 2021, ele saiu, né? E parou de fazer a tradução. E aí o Praguit me chamou, né? Então, sabe, olha só. Então, em outubro eu estava lá, estava tudo certo. Inclusive, eles falaram, conversando com a Juliane, o Praguit falou assim, você conhece o tradutor para o português, é o Gustavo Amorim? Então, eu falei assim, não conheço e tal, né? Nem conhecia, né? E daí, em dezembro, eu estava substituindo o Gustavo Amorim. Então, realmente, são coisas que a gente não entende, né? A gente não entende, mas está tudo ali. Aí depois você olha assim e fala, não, já estava realmente tudo ali delineado, né? Mas quando Tudo ali. a gente tem dificuldade para confiar, né? Tem, No que está tem, ocorrendo. tem. A gente é treinado, isso é muito interessante, a gente é treinado para ver só por um filtrinho que a gente tem, que é da ciência, né? A ciência Sim. filtra a gente para a gente dizer que a gente só tem 5 sentidos, a gente aprende isso desde criança, e não é nada disso. A gente tem muitos mais sentidos, a gente tem os nossos sentidos superiores, a gente tem a nossa visão superior, né? Por exemplo, tem acho que o nome dela é Caroline. Ai, deixa eu me ver. Caroline. Ai, eu vou te colocar depois, eu vou falar para as pessoas. Eu não me lembro exatamente Depois o você sobrenome dela. escreve na live, Tá, lá no Instagram, mas né? sim. Quando baixar. Essa moça, Caroline, ela faz um treinamento lindo, né? Muito lindo com as pessoas. Ela tem um instituto que ela treina as pessoas a terem a visão com o corpo. O corpo das pessoas aprende a enxergar. Para você ver o nível, como nós somos realmente seres fantásticos. E ela treina crianças, adultos. Então, assim, por exemplo, coloca no treinamento as crianças de olhos vendados, elas jogam futebol, elas pintam, elas escrevem, elas brincam, elas bordam, tudo. A criança aprende muito mais rápido, né? Nesse treinamento dela. Porque eu começo a olhar a visão mais elevada, né? Então, Porque a gente não enxerga só com os nossos olhos. A gente enxerga. Os olhos é uma das formas, mas a gente enxerga. A nossa visão a gente tem um campo de visão. E o nosso cérebro entra em contato com esse campo de visão e recebe as imagens como se a gente recebesse as imagens pela retina, que é o trabalho que essa moça faz, né? Nesse instituto, que eu vou lembrar e vou colocar aí para as pessoas que estão assistindo. Então, é uma coisa fantástica. As pessoas que têm aquele problema de degeneração macular, que não enxergam direito, começa a ter aquelas manchas nos olhos, ela treina essas pessoas para elas enxergarem, lerem, elas leem livros normais, sem ser em braille nem nada. Pessoas que não enxergam mais, leem, porque desenvolvem esse campo e conseguem enxergar de uma outra forma. Conseguem enxergar, assim, em vez de você forçar a sua vista, você deixa a imagem vir para o seu campo mental. Então, tudo aparece ali, você lê ali. Sabe? Então, são coisas assim fantásticas que estão acontecendo e a gente não é treinado, a gente não tem notícias sobre isso, né? Na realidade, Flávia, a gente está em um momento na Terra muito especial e as pessoas precisam saber. Então, o intuito dessa live também é isso, é aflorar nas pessoas a vontade de saber mais, que existem novos paradigmas, que não é só isso aqui, esse mundinho que eu vivo aqui, né? Que tem outras formas e outras variantes que será que não é possível, né, que a gente possa olhar para isso e ter melhores benefícios? Então, o intuito dessa live é tudo isso. Mas eu queria ver com você se você agora, porque assim, a gente fala que a live é para as mulheres, mas no final a gente sabe que o conteúdo que todas as convidadas trouxeram aqui é para o humano. E a gente, quando abre uma live aqui, já chega logo um homem. A gente falou
mulher por conta do mês da mulher, né? Mas a consciência é essa que é para toda a humanidade. Então, eu quero que você, Flávia, deixe uma mensagem. Eu estou numa região, você é brasileira, eu estou aqui. Você sabe aonde? Deixa eu ver se você sabe aonde que Você eu está no estou. Mato Grosso, não é? Do Sul, do Sul, Sim. no Pantanal, pertinho de Bonito. Moro na capital, em Campo Grande. Então, assim, como você sabe, eu sou do círculo. Eu juro para você, eu fui tremendo de medo de fazer aquele vídeo para mandar para você, acredita? Ai, eu adorei. Eu aproveitei. Ai, eu adorei. Eu gostei tanto, eu me emocionei tanto com os vídeos. Nossa, só de pensar neles, quase me emociono de novo. Eu amei. Amei, amei, amei. E Tudo é lindo, gente. eu Que coisa gosto linda. de fazer vídeo, eu gosto de me expor, eu gosto do microfone, mas a hora que fala assim, é um teste, dá um frio na barriga, né? Verdade. Não sei. Mas aí, Flávio, então, a gente está, né, nessa do círculo dos Stargate e tudo, e eu percebo assim, as pessoas ainda têm pouco entendimento, conhecimento, estão começando a se abrir, né? Mas é essa a proposta, né? Para que a gente compartilhe essa beleza que é o Stargate, trazer Alcazar e todos os mestres, guias. E eu queria que você deixasse para nós uma mensagem, né, para essas pessoas que possam conhecer, e depois, no final, uma mensagem para a mulher. Você, como uma, né, está aí nesse papel hoje de divino feminino, mas que você trouxesse essas duas mensagens, por favor. Sobre o Stargate, você disse, para quem não conhece, para quem não sabe, assim, como entender o Stargate, eu tô com o Stargate aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir virar a minha câmera para as pessoas verem. Será que eu consigo, meu Li? Me fala aí onde é que eu consigo. Eu vou aqui na câmera e tento ver. Eu não estou te vendo, mas Olha aqui. vai falando aí que eu vou Pronto. pegar o meu e trazer. Espera aí. Vou Então, tá sair. aqui, eu acho que as pessoas estão vendo, né? Se depois, se tiverem, se não tiverem vendo, me avise, gente, porque aí eu vejo. Ele tá aqui o meu Stargate com os meus geradores quânticos, na verdade, os clarificadores do campo de quietude, né? Ele tá aqui o meu Stargate, pronto, a Neoli tá ali com o dela. Então, ótimo. A Mônica está dizendo que consegue ver. Obrigada, Mônica. Então, olha só, gente, o que que é o Stargate? O Stargate, ele combina com o nosso Merkaba. É isso que eu quero dizer assim para começar, tá? Porque pode parecer assim estranho, mas nós temos uma estrutura geométrica no nosso corpo. Nós temos uma estrutura, a nossa estrutura energética é geométrica, né? E o Stargate, ele é uma consciência, é uma coisa, para você ver como o projeto Terra foi um projeto tão lindo, que foi feito tão lindo, e tem várias tentativas, se você vê a questão da destruição dos dinossauros, o planeta acabou várias vezes, né? E se reconstruiu várias vezes, né? Porque foi um projeto muito querido, é um projeto muito querido para todas as civilizações. O projeto Terra é um projeto muito querido, né? Então, quando a gente veio, todos nós de outros planetas viemos para a Terra, né? Para trazer uma nova consciência de Deus, vamos dizer assim, né? Nós trazemos uma nova consciência para Deus, né? Olha a nossa responsabilidade a partir dessa experiência de dualidade, né? Então, o Stargate existe em várias outras civilizações. Quando as civilizações estão prontas para entrarem na unidade novamente, porque a gente vai para a separação, né? E aí a gente volta para a unidade, que é a grande brincadeira. A gente está aqui brincando disso, né? Brincando de ser separado para depois voltar para a unidade, né? Então, quando as civilizações estão prontas para voltarem para a unidade, o Stargate aparece, né? Porque o Stargate é um projeto, é uma consciência
que é supervisionada pelos Elohim. O que significa isso? Os Elohim, eles são os arquitetos de mundos e realidades, né? São os Elohim que criam essas realidades, né? Junto com os seres que estão ali, né? Eles vão, como se eles fossem construindo a página, vamos dizer assim, para acontecer o programa, né? Então, quando os Elohim construíram a página aqui da Terra, né, a página para o planeta Terra existir, né, já havia a ideia do Stargate para chegar, né? Porque a gente não vive num tempo, a gente sabe, né? A gente como ser multidimensional, a gente sabe que a gente não tem tempo, né? Então, tudo acontece agora. E tem essa perspectiva muito grande. Então, os Elohim já sabiam que nós iríamos entrar nesse movimento de volta para a unidade. Aí o Stargate veio para a Terra. O Stargate é uma consciência, é a ancoragem de uma consciência de alta dimensão, né? Uma consciência que é supervisionada pelos Elohim. Então, o Stargate é um ser consciente, né? Ele tem uma consciência etérica e essa consciência é ancorada nessa forma física que está aí na mão da Nelly, né? Essa forma física, que é o Stargate, ele ancora essa consciência de alta dimensão. Pode parecer estranho, mas nós, por exemplo, somos uma âncora, nosso corpo físico e energético é uma âncora para uma consciência de alta dimensão, que é o nosso eu superconsciente. Então, se a gente pensa dessa forma, a gente consegue, talvez, entender um pouquinho melhor, né? E o Stargate, então, é um presente para a humanidade, porque a gente está voltando, quer dizer, ele não é um presente, na verdade, ele é a prova que a gente está fazendo esse movimento de retornar para a unidade, né? Ele só aparece quando a gente está fazendo isso, quando a civilização está pronta. Então, é isso o Stargate, é isso, e através das várias meditações que a gente faz, que a gente entra em contato com o campo do Stargate, que cabe tão perfeitamente, porque se você estuda o Merkaba, né, você vê que o nosso Merkaba, ele entra direitinho aí nesse topinho aí, eu li nessa parte aí de cima, que a gente chama o diamante do Stargate, a gente chama em inglês Stargate Diamond, né? Essa parte aí de cima, o nosso Merkaba, se você vê, ele encaixa bem aí. Então, a gente é parte orgânica do Stargate, ele não é uma parte estranha, não é algo nada estranho a nós. A gente é como se fosse uma peça que encaixasse. Então, para você ver como é tudo tão perfeito, e tudo tão bonito, e tudo tão amoroso, e tudo tão, né? É perfeito mesmo o que acontece. Então, o Stargate é isso. Eu convido quem não conhece para fazerem as meditações, que você vai entrar em contato com um tipo de energia que vai ser muito orgânica. A energia do Stargate é uma coisa divina, mas como nós somos divinos, ela é muito orgânica nossa, né? Porque nós somos esses seres divinos, né? É como se a energia fosse lembrando a gente quem a gente é, né? E então, sobre Stargate, o que eu convido assim, com uma provocação. Venham fazer. E aí vocês digam por si, né? Porque a experiência não é uma sabedoria, né? Na verdade, a experiência não é um conhecimento. A experiência é a que traz a verdadeira sabedoria. É através da experiência que você sabe, né? Então, eu convido vocês todos que não conhecem para conhecerem, né? Eu posso deixar depois o YouTube do Stargate, tem várias meditações ali, que a gente faz os encontros de meditação. Já vamos conversar, vamos voltar com os encontros de meditação nessa semana, né? E para as mulheres, o que eu tenho nesse mês das mulheres, o que eu posso dizer para as queridas, para as nossas companheiras de aventura, é que nós somos muito mais abençoadas do que a gente imagina, né? E você imaginar, né, que nós aqui damos a luz, né, à sociedade, somos nós, né? O machismo, por exemplo, existe porque as mulheres criam o machismo. São as mulheres. Ontem eu estava falando do meu marido sobre isso, né? Que ele fala assim, nossa, acho que, graças à minha mãe, que eu não sou... Que ele lava a louça, ele limpa chão, ele, sabe? Ele cozinha, ele cuida. Então, ele faz tudo, né? E ele falou assim, graças à minha mãe, que a minha mãe me ensinou várias coisas. Eu falei, mas as mulheres é que criam o mundo. Então, se você imaginar, mulher, nós somos que criamos o mundo, né?
Nós é que damos a luz a essas pessoas, nós é que damos a luz aos presidentes, nós é que damos a luz a todas essas pessoas, né? Somos nós, elas vêm da gente, né? Então, olha a grandeza da responsabilidade e olha a grandeza do nosso campo de ação. Quando a gente se muda, como a gente é o pilar, né? Eu acho muito engraçado naquele filme, vou fazer um parênteses aqui, né? Naquele filme Casamento de Grego, um filme antigo, que tem uma sabedoria muito engraçada, que a mulher fala assim, o homem é a cabeça da casa. Ele falando para a filha, né? Olha, o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. Vira a cabeça para onde quiser, para onde que, sabe? Então é isso, a mulher é o pescoço. Vira a cabeça para onde a cabeça tiver que ir. Somos nós somos isso, né? Então, quando a gente pega o nosso poder de volta no sentido, nosso poder maior é o amor, é o altruísmo, é a criação, é o cuidado, esse é o nosso poder, né? Não é a competição, a gente não é para isso, né? É a nossa percepção, o nosso abraço amoroso, que é o nosso poder maior, é que a gente faz a diferença no mundo, né? É que a gente faz a diferença para a gente, para as nossas vidas, né? Então, o mundo quando a gente fala que o mundo é das mulheres, mas ele foi criado todinho pelas mulheres. A gente só perdeu assim, por um tempo, eu acho que a gente perdeu meio a mão, né? No sentido de a gente não conseguiu fazer muito porque a gente tinha sido muito no período da Idade Média, a gente foi muito massacrada, né? A gente foi muito queimada, né? Quantas de nós fomos queimadas, né? E agora a gente está retomando. Então, lembrar, que eu convido vocês, mulheres, para a gente se lembrar que quem dá a luz no mundo somos nós. A gente que dá a luz, é a gente que dá as trevas, a gente que dá, é a gente, né? Então é para empoderar mesmo. É É isso. isso, querida. Muito obrigada por toda a sua dedicação nesse momento, com essa live para todas nós. Eu acredito que você cumpriu realmente, trouxe a sua história. Nós tínhamos realmente curiosidade. Quem é a Flávia? Realmente você tem uma rica história de vida. E deixou aí a mensagem principal, que é do Stargate, também com uma história tua, que cada uma de nós tem algo que, quando a gente vai chegar no nosso propósito maior, é bem abrangente e vale a pena a gente contar para poder impactar outros, né? A também ter a coragem de olhar para esse lado que está aqui, que às vezes é aqui o seu propósito. Então, Flávia, eu só tenho muito para agradecer você por esse tempo que você passou aqui conosco. Eu vou baixar essa live com todo carinho para compartilhar, porque a gente precisa desse material para andar por aí. Então, meu abraço para você, de coração, e um beijo bem Obrigada. grande. Você e Obrigada. sua família. Eu Você quero também. Muito agradecer obrigada. a todos que estão na live, quem vem depois também. E aqui é esse encontro, minha gente, com mulheres, mulheres especiais. Todas nós somos essa luz. E é isso. Quem tiver coragem também de vir aqui compartilhar a sua história, manda um direct para mim. Ainda estamos no mês de março. Beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau.